Rádio Brasil Central. 7h01 em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 14 de junho de 2012. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 35%. Agora no Parque Santa Cruz, os termômetros assinalam 19 graus. 7:02. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Conferência tem mais de 20 grandes temas sem acordo. Clima, energia e pobreza dividem diplomatas de países ricos e emergentes. Folha de São Paulo. Propina liberou obra de shopping, acusa a executiva. O Estado de São Paulo. Dilma prepara impulso para investimentos nos estados. Correio Brasiliense. Agnello abre sigilos e passa no teste da CPI. Valor econômico. União e estados negociam tributos e investimentos. Estado de Minas. Vidas em risco. Pedestres e motoristas de Belo Horizonte se distraem com o celular no trânsito e correm mais perigo. Jornal do Comércio de Pernambuco. Não deixe que queimaduras acabem com a festa. É preciso cuidado. Problemas com fogos e fogueiras começaram mais cedo e 5 crianças já se feriram. 0 hora. Perdão de dívidas deve gerar 170 mil bolsas em faculdades gaúchas. Brasil Econômico. Pela primeira vez, mercado admite que juros baixos vieram para ficar. Diário da Manhã. Marconi autoriza quebra de sigilos. O Popular. Agnello e Marconi abrem sigilo bancário. Agora são 7:04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador de Goiás, Marconi Perillo, colocou à disposição da CPI do Cachoeira dados bancários e fiscais. O governador Marconi Perillo disse também que está aliviado após depoimento na CPMI. Um dia depois de falar por quase 9 horas na CPMI do Cachoeira, o governador Marconi Perillo teve a sensação do dever cumprido ao defender a própria honra e a honra dos goianos. A família dele também está aliviada. Mas eu queria dizer que a minha sensação é de tranquilidade. A minha família está hoje completamente aliviada, os meus amigos, e eu sinto que os goianos estão alegres, porque tem um governador que tem a coragem de ir a uma CPI, esclarecer tudo e sair de lá de cabeça erguida. Ontem mesmo, Marconi Perillo ligou para os líderes do PSDB no Congresso Nacional, autorizando a quebra de sigilo dele, Marconi Perillo. Quem vai estabelecer os períodos, o período será a CPI. De qualquer maneira, os líderes foram autorizados por mim a procederem à quebra dos sigilos com o apoio da minha bancada. Quanto às eleições municipais de outubro, com foco em Goiânia, Marconi Perillo defende a unidade e consenso dos partidos da base aliada, mas ele deverá aparecer o mínimo possível. A minha decisão é de ter uma participação mínima nas eleições e uma participação máxima nos assuntos do governo do Estado. Pois as ações do governo estadual continuam em todas as áreas. Obras vultosas na área de saneamento, as estradas ruins, que estavam muito ruins, estão todas sendo reconstruídas com asfalto de boa qualidade e outros projetos muito importantes também estão deslanchando. É claro, não dá para fazer tudo de uma vez, mas as coisas estão deslanchando. Nós estamos já concluindo a escolha
de OS para todos os hospitais do Estado, e eu tenho certeza que isso significará uma transformação do serviço de saúde prestado à população. Mesmo com críticas ao PT na CPMI do Cachoeira, Marconi Perillo elogiou a postura de governo da presidenta Dilma Rousseff. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. A iniciativa do governador Marconi Perillo em autorizar a quebra de seu sigilo bancário repercutiu na Assembleia Legislativa. O principal assunto durante os discursos da sessão de ontem da Assembleia Legislativa foi a repercussão do depoimento do governador Marconi Perillo na CPMI do Congresso no dia anterior. Os deputados da bancada de apoio ao governo mostraram-se satisfeitos com o desempenho do governador e analisaram a iniciativa de Marconi de autorizar a quebra de seus sigilos. O deputado Joaquim Castro, do PSD, comenta a iniciativa. O governador, desde o início, tem demonstrado que não tem nada a esconder. E essa atitude dele agora só vem confirmar isso, porque o governador é uma pessoa transparente, ao qual nós hipotecamos toda a confiança e temos certeza absoluta que no final vai ficar bastante esclarecido. Tanto é verdade que o próprio PMDB ontem lá não fez uma pergunta sequer. Então é sinal do que o governador está muito seguro daquilo que está falando. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Selva, do PSDB, também analisa essa atitude. Atitude de transparência, de firmeza, de seriedade e de uma pessoa que tem consciência daquilo que ele está fazendo. O simples fato de mencionar a quebra de sigilo fiscal e telefônico dele, todos os outros deputados, inclusive da oposição, o Vacareza, falou que não concordava em quebrar. Se ele quebrou espontaneamente, é sinal de que ele não tem nada a temer. Mas isso ainda era um certo motivo para algumas críticas políticas. O senhor acredita que com essa atitude essas críticas possam ser eliminadas? Olha, eu acredito que a partir de ontem, às 19h30, no Congresso Nacional, nós viramos uma página na política de Goiás. Viramos uma página, precisamos trabalhar esses negócios de Cachoeira com Marconi. Não tem nada, não tem uma ligação, não tem nada que liga o Marconi. Tudo que ele falou, ele documentou. Então pôs uma pá de cal, um lulista disse que o Marconi saiu um gigante e a CPI ficou pequena. Então acho que já é uma página virada essa história. Hoje, com a quebra desse sigilo, ainda aí acaba de amassar a página, de virar de vez. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h08. Câmara Municipal de Goiânia pode ter que convocar sessões extras para votar a LDO. O projeto ainda está emperrado na comissão mista. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada na Câmara Municipal de Goiânia antes do recesso parlamentar em julho, mas ainda está parada na comissão mista, presidida pelo vereador Fábio Tokarski, do PCdoB. De acordo com a relatora do projeto, Tatiana Lemos, também do PCdoB, foram apresentadas 70 emendas pelos vereadores e todas foram acatadas. A votação do relatório final na comissão mista, segundo Tatiana, deve ocorrer na próxima terça-feira. A partir daí, nós fizemos as 2 audiências públicas necessárias e obrigatórias para fazer essa LDO. Colocamos um prazo e recebemos emendas dos novos colegas vereadores. No total, nós recebemos 70 emendas, que foram todas devidamente acatadas e agora vão ser aí apreciadas pelo Conselho. Se aprovada na comissão mista, a LDO segue para 2 votações no plenário. Existe a possibilidade de convocação de sessões extras em julho para que a votação seja concluída. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. O OAB Goiás reuniu todas as entidades que aderiram à campanha Ficha Limpa. 2 meses depois de ser lançada, ela recebeu adesão do governo estadual e de várias prefeituras. A ficha limpa valerá para os candidatos nas próximas eleições e, por que não, para quem assume cargos comissionados e de confiança na administração do poder público estadual e municipal. Objetivo maior de uma campanha lançada em 26 de março e que conquistou 10 mil assinaturas e 20 entidades de apoio. Entidades como a maçonaria, representada pelo grão-mestre adjunto Luiz Carlos de Castro. A maçonaria participou da ficha limpa no governo federal, na época dos políticos, e ela foi uma das grandes propulsoras nessa situação. Entidades como a AGAPA, Associação dos Advogados Públicos de Goiás, e o seu presidente, Renato Faria. E a participação de todos os poderes, envolvendo os 3 níveis, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário, só vem a reforçar o nosso convencimento de que foi uma acertada decisão da OAB e que a participação das entidades veio reforçar e realmente repercutiu positivamente na sociedade. As 20 instituições da sociedade civil organizada estiveram reunidas ontem à tarde na sede da OAB Goiás para um balanço parcial da campanha Ficha Limpa.
O governo de Goiás e prefeituras aderiram à causa, disse o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio. O próprio governo estadual já implantou a ficha limpa para o Executivo, a Assembleia Legislativa também, a Câmara já também tramita um projeto assim, o prefeito já de Goiânia publicamente já declarou apoio, assim como Aparecida, mais outros 17 municípios já têm a lei em vigor e nós queremos estender isso para todo o estado de Goiás, essa campanha é permanente. Agora em Goiânia são 7h12. O mundo em sua casa. Política nacional. O depoimento do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, à CPMI mista do Cachoeira ontem foi mais exaustiva que a do colega dele, Marconi Perillo, de Goiás, na terça-feira. O petista falou por cerca de 10 horas. Ele negou que o grupo do contraventor tenha influência em seu governo e afirmou ser vítima de uma trama. Acompanhado de 2 advogados, Agnello afirmou que o grupo do contraventor tramou sua derrubada sob falsas acusações feitas por veículos de comunicação. Ele ressaltou sua presença na comissão é fruto de uma luta política. A organização aqui investigada tramou a minha derrubada, um governo legitimamente eleito pelo povo do Distrito Federal. E não agiu só, valeu-se da boa-fé de pessoas ao misturar mentiras e meias-verdades. Tudo com o objetivo de desgastar, desestabilizar e, por fim, me retirar do governo do Distrito Federal. Hoje fica claro, senhor presidente, senhor relator, que minha presença na CPI é fruto da luta política. Em bem a seu depoimento, o governador Agnello Queiroz afirmou que a história que traz é de um governo perseguido pelo crime organizado. As investigações da Polícia Federal indicam que o bicheiro atuaria como sócio oculto e lobista da construtora Delta, que mantinha contratos de limpeza urbana com o governo distrital. O governador desmentiu a suspeita, falando ser espantoso que muitos não saibam que a Delta tem somente um contrato de coleta de lixo e varreção de rua assinado no governo anterior a mando da Justiça. Ele afirmou que o contrato foi assinado em 9 de dezembro de 2010 no governo de Rogério Rosso. Esse contrato foi assinado no dia 9 de dezembro de 2010. É muito importante essa data. Quanto às interceptações telefônicas da Polícia Federal que mostram um grupo do bicheiro tentando fraudar licitação de bilhetagem eletrônica no transporte público do DF, negócio que acabou não se concretizando, o governador afirmou que vários trechos da Operação Monte Carlo foram cuidadosamente escolhidos e espalhados pela imprensa. Agnello Queiroz afirmou que o objetivo era desgastar a imagem do governador até o limite impossível. O DF Trans passou a controlar a bilhetagem efetivamente em junho de 2011. É nesta época, junho e julho de 2011, que a Polícia Federal descobre a trama desse grupo de Carlos Cachoeira para vender ao DF Trans um sistema de bilhetagem produzido por uma empresa coreana. É verdade que a trama existiu. É verdade que Carlos Cachoeira contratou um intermediário para tentar obter acesso à Secretaria de Transportes. Por final, o governador do Distrito Federal colocou à disposição a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico para contribuir à comissão. Ele ainda disse que quem não deve não teme. Sei, senhor presidente, que compareço à CPI na condição de testemunha. Sei que não é usual uma testemunha fazer o que eu vou propor agora, mas não posso conviver com desconfiança sobre minha biografia. Por isso, quero aproveitar essa ocasião para oferecer a vossas excelências, colocar aqui à disposição da CPI, o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. De Brasília, Ronaldo Berfanga. Agora em Goiânia são 7h15. O governador Marconi Perillo afirmou ontem, em entrevista coletiva, acreditar que o depoimento dele na CPMI do Cachoeira pode atrair novos investidores a Goiás. De acordo com o governador, Goiás cresceu 12 meses seguidos e o estado tem grandes obras em andamento, como saneamento básico e programas de recuperação de rodovias. Para falar sobre a retomada das ações do governo, vamos conversar agora com o secretário estadual de Relações Institucionais, Daniel Goulart. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, o mundo em sua casa. Prazer falar com você. Prazer também é nosso. Como o governo pretende discutir e executar o cronograma de realizações do Estado a partir de agora? Bom, foi definido pelo governo, através de um encontro de toda a equipe, do secretariado, eleger obras prioritárias, que seria aí
o programa queria criar o selo de prioridade para as obras, as principais obras. Agora, o Estado, esse ano, quem tem andado pelo Estado tem percebido que ele se transformou em um verdadeiro canteiro de obras. São centenas e centenas de quilômetros que estão sendo recuperados, né? Uma recuperação de qualidade, CDOQ, como determina toda a legislação, né? E as obras são muitas frentes, mais de 40 frentes de serviços, mais de 40 frentes. Dentro da cidade também, em parceria com os municípios, está sendo recuperado a malha asfalto urbana, a malha do asfalto urbano e uma série de outras obras, saneamento básico, né, estações de tratamento de esgoto, reforma de escolas. O governador tem repassado recursos para dezenas e dezenas de escolas, para que a própria comunidade escolar, os amigos da escola, o conselho escolar escolha a empresa, a firma que vai promover a reforma das escolas, construção de novas escolas. Enfim, o Estado está crescendo. No ano passado foi um ano que nós nos preparamos com o processo licitatório, todo o planejamento, tivemos que trabalhar com o orçamento do governo anterior e o governador aproveitou o ano passado para buscar recursos privados. Ele lutou muito através de missões internacionais, missões também dentro do país, e nós tínhamos uma expectativa de buscar até outubro, até dezembro, 10 bilhões. Essa meta foi atingida já no mês de outubro, 10 bilhões de investimentos privados. Hoje você pega aí a manchete do Estado, a manchete aqui do principal jornal do Estado, PIB, o Estado cresce 8 vezes mais que o país. A divulgação ontem do PIB do primeiro quadrimestre. O Estado de Goiás crescendo 8 vezes mais que o país. Isso é inédito, significa que as ações do governo estão na direção certa, eu não tenho dúvidas quanto a isso. O que a gente lamenta em Goiás é um jogo político duro, daqueles que não aceitam a derrota, né? Juntaram todas as forças políticas para isolar politicamente Marconi Perillo em 2010, para que ele sequer conseguisse um grupo de partidos para promover uma coligação forte. Ele conseguiu. Depois fizeram de tudo. Lula veio várias vezes a Goiânia, várias vezes a Goiás, e juntaram aí os 6 maiores municípios do Estado, a máquina dos 6 maiores municípios, a máquina do governo do Estado, que nos traiu covardemente, a máquina do governo federal, e vocês sabem que esta máquina do governo federal, na mão do PT, ela é usada e abusada. Isso na época de Lula. Hoje não, a presidente Dilma é muito republicana, é diferente, mas na época do Lula, a máquina do governo federal foi muito usada, né, no período de campanha. E ainda assim, Marconi saiu vencedor, né? Ainda assim, conseguimos uma eleição difícil, mas eles não aceitam a derrota e tentam evitar, tem que impedir que Marconi realize o melhor governo da vida dos goianos. Agora, nós estamos na direção certa, não tenho dúvidas quanto a isso. Bom, depois da participação do governador Marconi Perillo lá no Congresso Nacional, houve um certo alívio, porque todas as denúncias, todas as acusações que estava levando o governador a se preocupar, está agora amenizado. O senhor acha que isso traz uma tranquilidade maior para que o governo volte a se dedicar exclusivamente à administração do Estado? Ele esclareceu o que tinha que ser esclarecido. Agora, há questões que aqueles que não aceitam o jogo democrático, não aceitam a derrota, ficam tentando polemizar, confundir a cabeça das pessoas, num jogo de subestimação até da inteligência das pessoas. Mas tudo foi esclarecido. São 30 mil horas de gravações, 3 anos de gravações, nenhum contato, né? Você não vê uma ligação do Carlos Cachoeira para o governador pedindo
algum benefício no governo, alguma vantagem, da mesma forma do governador para ele, né, discutindo alguma vantagem para ele, para quem quer que seja ligado a ele. Tem apenas um telefonema de um telefone de uma pessoa que estava do lado do governador, no momento de descontração. A pessoa ligou para cumprimentar o Cachoeira pelo aniversário e passou para o governador também fazer o seu cumprimento. Apenas isso. Agora, ficam usando essas coisas, os nossos adversários, para tentar evitar que Marconi cumpra com a sociedade goiana os seus compromissos firmados no processo eleitoral de 2010. Eu não tenho dúvidas, nós vamos continuar caminhando, né, a passos largos, com a convicção de que até o final de 2014 nós vamos estar cumprindo com o povo goiano os compromissos aprovados no pleito eleitoral de 2010. Eu não tenho dúvidas. Goiás vai continuar crescendo acima da média nacional, o seu povo ganhando qualidade de vida, e falando em infraestrutura, que nós começamos a falar, pode ter certeza, Goiás vai ter as rodovias, as melhores rodovias estaduais do país, como já teve no governo Marconi Perillo. Vai voltar a ter as melhores estradas, aqui nos garantirão um tráfego com mais tranquilidade, com mais qualidade. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Esse ano a prioridade é recuperar as nossas estradas, as nossas escolas, sem esquecer do processo de atração de recursos para o Estado para gerar emprego e renda. Secretário, com relação às eleições municipais, o governo já pensa numa reforma administrativa? Olha, as reformas, as mudanças, elas são pontuais, tem acontecido algumas, em função do processo eleitoral, ou não, isso é normal. É possível que aconteça agora alguma alteração em função das eleições, mas não são reformas profundas, não. O governador escolheu uma boa equipe, uma equipe afinada. Agora, às vezes tem que promover uma alteração aqui e ali, mas pelo que a gente está informado, não vai ter grandes mudanças. Possivelmente poderíamos ter aí alguns remanejamentos, mas é tudo dentro sem muito alarde, sem nada com muita profundidade. Secretário, agradecemos a gentileza de nos atender. Um bom dia para o senhor. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos. Conversamos aqui em O Mundo em Sua Casa com o deputado Daniel Goulart, que é secretário estadual de Relações Institucionais. Agora são 7h24. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de inquéritos para investigar governadores de Goiás e do Distrito Federal. As solicitações dizem respeito à Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que resultou na prisão do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Em relação ao governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, a Procuradoria quer investigar também a suspeita de irregularidades na Anvisa, que já foi dirigida pelo petista. A decisão sobre a abertura de processo disciplinar para investigar o deputado Protógenes Queiroz, do PCdoB, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, foi adiada para o dia 4 de julho. Os deputados pediram vista coletiva ao parecer preliminar apresentado pelo relator do caso, o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia. A base aliada pressionará o relator da CPI do Cachoeiro, o deputado Odair Cunha, na sessão desta quinta-feira para convocar o ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, e o dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu desbloquear os bens da indústria farmacêutica Vitapan, ligada ao empresário goiano Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os bens foram bloqueados devido aos desdobramentos da Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que apurou esquemas de corrupção que seriam controlados pelo empresário. A Comissão de Ética da Presidência arquivou processo que investigava a relação do ex-ministro do Esporte Orlando Silva com um suposto esquema de desvio de dinheiro público. As irregularidades teriam ocorrido em contratos firmados com ONGs ligadas ao programa Segundo Tempo. Os conselheiros entenderam que não havia provas contra Orlando.
Ele deixou o cargo em outubro do ano passado, quase 2 semanas depois da divulgação das denúncias. A presidente Dilma Rousseff abriu ontem a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Ela alertou os países participantes da necessidade de alcançar metas de desenvolvimento sustentável. O alerta foi dirigido principalmente às nações desenvolvidas que enfrentam crise em suas economias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no início da noite de ontem no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo o boletim divulgado pelo hospital, ele vai fazer uma reavaliação da laringe e agora pela manhã retirar o catéter que servia para que tomasse medicação. O ex-presidente também deve fazer revisão para checar seu estado de saúde. Lula da Silva vai participar sábado que vem da abertura da Conferência Rio+20, no Rio de Janeiro. No fim do mês, ele viaja para a Argentina, onde será homenageado pela cúpula do Mercosul. A agenda, ainda em fase de montagem, deverá incluir um encontro com a presidente Cristina Kirchner. Agora são 7h27. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Em Rio Verde, cidade que fica no sudoeste de Goiás, um motociclista suspeito de embriaguez recebeu 15 autuações após furar um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal na BR-060. Segundo a PRF, as multas somam aproximadamente R$3.000. Entre elas estão direção perigosa, embriaguez ao volante e falta de equipamento de segurança. O motociclista prestou depoimento, pagou a fiança e foi liberado. Já na BR-153, próximo a Anápolis, outro motorista de 28 anos, completamente bêbado, foi preso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia zigue-zague na pista a uma velocidade de 20 km por hora e acabou provocando um congestionamento no trecho. Um técnico de informática de 38 anos foi preso ontem suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos e de uma criança de 9 anos. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido na loja da qual ele é proprietário, em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Segundo a adolescente de 14 anos, as agressões eram frequentes. Acompanhada de uma tia, a garota procurou a polícia. Polícia Civil prende suspeitos de integrar quadrilha que roubava joalherias. 5 pessoas são suspeitas de fazer parte da quadrilha comandada por Railson Coelho, de dentro do presídio Odenir Guimarães. 2 mulheres faziam parte do bando suspeito de assaltar pelo menos 4 joalherias da Grande Goiânia. Uma delas é ex-mulher de Mohamed Dali, condenado pela morte da inglesa Kera Burke em 2008. O delegado do 5º DP em Goiânia, Douglas Pedrosa, explica que os produtos do roubo eram vendidos dentro do presídio. Conseguimos chegar à identificação de 2 investigados, que é o Williams e o Wagner. Depois disso, chegamos às 2 mulheres, que é a Thaísa e a Ellen, descobrindo ainda que o grande responsável por essa arquitetura desses crimes é o Railson Coelho, que ele é um detento, ele mantém contatos frequentes com o pessoal aqui de fora, arquitetando os roubos às joalherias. As joias, elas vão para dentro do sistema prisional, onde são vendidas por cerca de 80% do valor de mercado. O delegado do 5º DP em Goiânia, Douglas Pedrosa, explica que a quadrilha era comandada de dentro do presídio. Tanto através de telefones celulares, que ele tem acesso livre, quanto através das redes sociais, Facebook e Orkut. A falha, na realidade, é do sistema utilizado para bloquear o sinal dos celulares, que infelizmente ainda não funciona a contento em boa parte do sistema carcerário goiano. Além do detento Railson Coelho, são suspeitos de integrar a quadrilha Wagner Gonçalves da Costa, Ellen de Matos Victória, Cássia Andrade e Williams Gustavo de Carvalho Lopes, que está foragido. Com exceção de Wagner Gonçalves, todos os suspeitos são reincidentes. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30 em Goiânia. Aposentados e pensionistas são as principais vítimas de golpes sobre crédito consignado. De acordo com a Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito Correspondentes do país, beneficiários do INSS preferem esse tipo de crédito pela facilidade do desconto direto em folha e pelas menores taxas de juros do mercado. Mas, de acordo com a Previdência Social, o número de fraudes tem aumentado a cada ano.
A diretora regional da ANEPS em Goiás, Carla Dantas, explica como evitar as falsificações. Primeira coisa, ele não deve entregar documentação a terceiros, de forma alguma. Passar informações por telefone que não seja especificada do outro lado, né? A pessoa que está do outro lado especifique mais sobre o que ele está vendendo, o que ele está apresentando. Então, esse cliente ser orientado, não somente ele, mas as pessoas que estão próximas a ele, um filho, um marido, ou quem que seja, para estar tendo uma testemunha ali. Segundo Carla Dantas, ao perceber um débito indevido em seu vencimento, a pessoa deve procurar imediatamente a instituição financeira para comprovar que não fez o empréstimo e pedir o ressarcimento. A Dataprev vai informar para ela o histórico de descontos que ela está sofrendo, que ela vai descobrir qual banco que fez o empréstimo, e ela vai entrar em contato com esse banco, porque o banco tem um canal de atendimento, que é onde o cliente notifica que esse contrato não foi com consentimento dele. E o banco automaticamente tem que trabalhar a suspensão desse desconto e informar a empresa que formalizou a operação. Carla Dantas alerta também para outras formas de golpes, que sempre oferecem vantagens ao cliente. Percebendo qualquer atitude suspeita, a pessoa deve checar as informações junto à instituição financeira. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h32. Polícia Civil apreende drogas e armas durante a operação no Parque das Laranjeiras. 3 pessoas foram presas. A Polícia Civil cumpriu 3 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão no Parque das Laranjeiras, em Goiânia. A operação da 1ª Delegacia Regional de Goiânia contou com 15 viaturas e 45 policiais, além de equipes do GT3. O delegado regional de Goiânia, Sidney Costa e Souza, fala sobre os resultados da operação. A operação resultou na apreensão de 43 doletas de crack, de cocaína. Foram realizados, inclusive, 3 TCOs por uso de droga e foi realizado um flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de droga. E cumprido 3 mandados de prisão também de traficantes da região. O delegado regional de Goiânia, Sidney Costa e Souza, explica que essa foi a 4ª operação realizada e que outras vão acontecer. As operações que a Polícia Civil está realizando em Goiânia, através da 1ª Delegacia Regional, elas têm o objetivo de restabelecer a tranquilidade que a comunidade tem cobrado tanto, em especial com relação às bocas de fumo, para que a gente possa devolver às famílias uma maior tranquilidade em relação aos seus filhos, e em especial aqueles que são usuários de drogas. Denúncias para a Polícia Civil podem ser feitas para o 197. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Vamos saber agora como foram as últimas 24 horas nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia para você, bom dia ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas, 34 acidentes, 13 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi um atropelamento de ciclista na GO 080, quilômetro 24, entre Goiânia e Nerópolis. Um caminhão Scania, placa OGU 9246 de Goiânia, o motorista José Francisco da Silva nada sofreu. Vítima fatal, o ciclista Luiz Ramos da Silva. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Homem embriagado é preso após tumultuar trânsito no setor Bueno. Marcos Vinícius Arantes de Moraes, de 36 anos, foi preso na Delegacia em Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia após tentar atropelar um agente de trânsito. De acordo com o delegado Valdir Soares, agentes de trânsito presenciaram uma discussão entre motoristas em uma avenida no setor Bueno e seguiram Marcos Vinícius, que ao notar que era perseguido, teve uma reação violenta. O senhor Marcos Vinícius Arantes de Moraes discutindo com outro motorista e com pedestres na avenida no setor Bueno. Fizeram o acompanhamento deste motorista pela avenida Costa Couto. Ele parou no sinaleiro. Ao perceber que estava seguindo por 2 agentes de trânsito, primeiro acelerou o veículo, patinou no lugar como fosse fazer uma arrancada brusca. Logo em seguida deu uma ré e jogou o veículo em cima do agente de trânsito. Foi abordado,
manifestou reação, foi solicitado apoio da PM e conduzido a essa delegacia, onde foi autuado em flagrante por embriaguez e também em razão do dano praticado em bem público. O delegado Valdir Soares explica as punições para o motorista infrator. E nós arbitramos a fiança no valor de 1/4 do valor do veículo. O valor do veículo dele vale R$20 mil. A fiança foi arbitrado em 5 mil para que ele possa responder ao processo de liberdade. O veículo dele foi apreendido, ele teve a carteira apreendida, dessa vez não será devolvida para ele, recebe uma multa de R$ 1.957 e responde o processo de liberdade assim que efetive o recolhimento da fiança. Na tarde de ontem, a família de Marcos Vinícius pagou a fiança de R$5 mil. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Um homem acionou o Corpo de Bombeiros após encontrar um filhote de onça na casa dele, no centro de Aragoiânia, na região metropolitana da capital, na noite de ontem. A corporação resgatou o animal e o levou para o centro de triagem de animais silvestres. Moradores de unidades do Complexo Gerontológico Sagrada Família da Organização das Voluntárias de Goiás e vizinhos do complexo participam logo mais às 9 horas de uma caminhada no trecho da Alameda do Contorno do Jardim Bela Vista, em Goiânia, em apoio ao Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Os participantes vão estar portando faixas e cartazes com referência aos direitos dos idosos e relacionados aos objetivos da data, decretada pela Organização Mundial de Saúde e comemorada amanhã, 15 de junho. Agora são 7h37. Agência Municipal de Meio Ambiente retira outdoors irregulares em Goiânia. Painéis em locais errados ou sem autorização estão sendo retirados. Na capital existem pelo menos 3 mil painéis e cerca de 400 estão nesta situação. Fiscais da Agência Municipal de Meio Ambiente começaram o trabalho de retirada na semana passada e continuam, como explica o diretor de fiscalização, Valdomiro Ferreira. A AMA tirou 32 outdoor, mas os empresários já estão retirando aqueles que estão irregular. Os empresários querem se livrar da multa, que depende do local de instalação. Um painel sem autorização, a multa é de R$5 mil, mas as irregularidades são variadas. Muitos não têm autorização, outros têm autorização para um local e instalam em outro. Alguns são instalados em área pública, em áreas de fundos de vale, em área de preservação. Outros estão muito aglomerados, porque a legislação fala que não pode ter mais do que 4 outdoors juntos. O Sindicato das Empresas de Outdoors são favoráveis à retirada dos painéis irregulares. Segundo o presidente do Sindidor, Alaedes de Moraes Júnior, a fiscalização da AMA ajuda no trabalho do próprio sindicato. Mas ele reforça também a expectativa de aprovação da legislação do setor. O que nós precisamos é que realmente a nossa lei, que está ainda em trâmite dentro do Legislativo, que é na Câmara dos Vereadores, seja votada para que possamos estar regulamentados junto ao setor. Mas com relação a essas retiradas que estão sendo feitas nesse momento, são painéis totalmente irregulares que nós, do sindicato, já tentamos várias vezes junto ao órgão pertinente, sendo a AMA, fazer a retirada. O próximo alvo é identificar e impedir o trabalho das empresas de propagandas não autorizadas. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h39. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Ei, Sapo, tá sabendo da novidade? Sábado 16 de junho é dia de vacinação contra a paralisia infantil, o dia D. Isso mesmo, para crianças menores de 5 anos. E ano passado, Goiás foi o estado com mais crianças vacinadas no Brasil. Este ano vamos repetir a dose. Que povo mais inteligente, hein? 16 de junho, o dia D contra a paralisia infantil. Leve a caderneta de vacinação. SUS, Secretaria da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O Goiânia voltou a perder no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso depois da estreia contra o Trindade
Ontem, pela segunda rodada, foi derrotado pelo Anápolis no estádio Jonas Duarte por 3-0 e ficou na lanterna da competição. O Mineiros, que bateu a Jataiense por 3-1, é líder com 6 pontos ganhos. Nos outros jogos de ontem, o Trindade empatou em 1-1 com o Grêmio Anápolis e o Santa Helena venceu em casa o Iporá por 2-1. 7h41. O técnico do Atlético esquenta a cabeça para achar a melhor escalação do time para jogar no Paraná. O Atlético treinará hoje em 2 períodos para o jogo de domingo contra o Coritiba em Curitiba, no estádio Couto Pereira. O técnico Hélio dos Anjos, que promoveu mudanças no time de ontem, no CCT do Atlético. Pelo menos 5 mudanças. Na lateral direita, a permanência de Joilson, pela esquerda, alternando na posição de titular Hernando e o lateral esquerdo Heron. No meio-campo, Carlos no lugar do volante Marino, Pituca, Fernando Bob no lugar do Elias e Bida. Já no ataque, mais 2 mudanças. Ricardo Bueno no lugar do William e o atacante Marcão no lugar do atacante Diogo Campos. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. O Palmeiras deu um passo importante para chegar à final da Copa do Brasil. Ontem, em Porto Alegre, em uma das semifinais, bateu o Grêmio por 2-0 e abriu vantagem para o jogo de volta na semana que vem em São Paulo. Hoje, na outra semifinal, São Paulo e Curitiba fazem o jogo de ida no Morumbi. Goiás ainda não tem time pronto para jogar sábado no Paraná, buscando se reabilitar na Série B. Último treino do Goiás em Goiânia para o jogo de sábado contra o Atlético do Paraná. Às 4h20 em Paranaguá, a 90 quilômetros de Curitiba, acontece na tarde desta quinta-feira, às 4 horas, no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera. O time, em relação à equipe que perdeu para o Criciúma no último final de semana por 3-0, pode ter 4 alterações. O goleiro Pedro Henrique saindo para a entrada de Edson, que deve estrear. Rafael Tolói suspenso, dá lugar ao meia Davi, que retorna após suspensão. E aí 2 surpresas. Ramon está sendo barrado para a entrada do atacante Richelli e Yarley também está indo para o banco de reservas para a entrada de Júnior Viçosa. O técnico Anderson Moreira só vai confirmar a escalação sábado, momentos antes do jogo, mas o treinador deve confirmar essas 4 alterações para o jogo de sábado diante do Atlético Paranaense. O Goiás viaja na sexta-feira pela manhã e o último treino para o jogo será realizado sexta-feira à tarde no CT do Coritiba, na capital paranaense. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Na Vila Belmiro, pela semifinal da Libertadores da América, o Corinthians conseguiu um resultado importante. Bateu o Santos por 1-0, gol de Emerson Sheik, e no jogo de volta, no dia 20 em casa, joga pelo empate para ir à inédita final para ele. Na outra semifinal, o Boca Juniors recebe esta noite, em La Bombonera, em Buenos Aires, no jogo de ida, a Universidade de Chile, às 8h15 da noite. Vila Nova deve anunciar ainda nesta semana outras 2 contratações. Enquanto não se tem uma resposta definitiva sobre o início da Série C do Campeonato Brasileiro, o grupo de jogadores vilanovenses segue treinando normalmente em 2 períodos ao longo das semanas. As semanas vão se passando e os jogadores do Vila apenas em trabalhos técnicos, táticos e também físicos, para não ficar totalmente parado sem jogar uma partida de futebol sequer. A diretoria colorada vai marcando alguns amistosos, como acontecerá hoje às 7h30 da noite. Só que o técnico Roberto Schneider vai priorizar os jogadores pouco utilizados. O time B do Vila Nova, portanto, irá atuar em Goianira contra a seleção da cidade hoje às 7h30 da noite. A diretoria colorada já confirma que existe um contato com o atacante Marcelo, jogador de 21 anos de idade que estava no Tigres do Brasil, time que disputa a 2ª divisão do Campeonato Carioca. Atacante Marcelo, que fez 16 gols na 2ª divisão do Carioca e pode pintar ainda esta semana no Onésio Brasileiro Alvarenga. Em relação ao volante Heleno, que já atuou no Vila Nova, este jogador está praticamente certo, aguardando apenas uma resposta sobre o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Ontem, pelo grupo B da Eurocopa, a Alemanha bateu a Holanda por 2-1. Mais cedo, Portugal venceu a Dinamarca por 3-2. Hoje, pelo grupo C, às 13 horas, jogam Itália e Croácia e às 15h45, Espanha e Irlanda. Alcides Didia, autor do gol que deu título da Copa do Mundo ao Uruguai,
Na vitória por 2-1 sobre o Brasil, realizada em 1950 no Maracanã, está entre a vida e a morte. Nesta quarta, sofreu um grave acidente de carro e está internado em estado grave com politraumatismo. O veículo onde estava o ex-atacante foi atingido por um caminhão, enquanto cruzava uma das estradas próximas à capital do Uruguai, Montevideo. A esposa do ex-jogador e a cunhada dele também estavam no automóvel e seguem internadas, também em estado grave. Didia, que está com 85 anos, é o único jogador que conquistou a Copa do Mundo de 1950, ainda vivo. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Agora 7h47 em Goiânia. Secretário estadual da Fazenda, Simão Sirineu, confirmou uma queda na arrecadação. Ele esteve ontem na Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa. Todas as metas foram cumpridas nesse período, mas foi apresentada uma queda na arrecadação. Um dos fatores deveu-se a incentivos dados pelo governo federal. É uma queda generalizada do IPI, uma queda generalizada da CID. 29% da CID é transferida aos estados e municípios. Então, houve um decreto em setembro, houve um outro decreto em dezembro do governo federal reduzindo essas contribuições para incentivar o setor sucroalcooleiro e outros setores e também para não permitir que houvesse aumento do preço da gasolina. Então essa redução provocou uma redução nos repasses, já que somos detentores de 29% dessa receita da CID. No IPI, como há uma redução de grande parte de eletrodomésticos, de automóveis e de outras reduções que houveram, como o IPI 58% é transferido aos estados, municípios e fundos constitucionais, a preferência do governo federal, porque ele só tem 42% no IPI, é a preferência do governo federal para reduzir o IPI. E nós sofremos duas vezes. Com a redução dos repasses federais, decorrendo do IPI, e outra, com a redução do ICMS, porque o ICMS incide sobre o IPI. Se por um lado o crescimento da arrecadação ficou aquém do esperado, os gastos aumentaram segundo o secretário. Um dos fatores foi o crescimento da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais. Nós tivemos um crescimento grande na folha de pessoal e esse crescimento maior aconteceu no mês de maio e ele vai continuar até dezembro. Então, a folha cresceu muito esse ano, já no comparativo que tivemos já cresceu mais de 16% no caixa do Tesouro, com a receita reduzida. Isso é complicado, mas nós estamos trabalhando para melhorar a arrecadação e para ver se nós chegamos ao fim do ano com bons resultados. Todos os relatórios sobre a execução orçamentária e de gestão fiscal no período foram publicados no Diário Oficial do Estado no dia 30 de maio desse ano e estão disponíveis no site www.cefaz.go.gov.br. A Prefeitura de Goiânia abriu concurso público para 80 vagas de procurador jurídico. O salário é de R$ 2.084. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 19 de agosto. 7h49. Expansão da riqueza goiana foi de mais de 6% pela Secretaria do Planejamento, em comparação com o igual período do ano de 2011. Os destaques ficam por conta do setor agropecuário, soja, milho, feijão e carne, da indústria química e de transformação. O Produto Interno Bruto de Goiás, no primeiro trimestre de 2012, apresentou crescimento estimado de 6,6% em comparação ao mesmo trimestre de 2011. O cálculo é da Secretaria de Gestão e Planejamento. A expansão de toda riqueza gerada no Estado nos primeiros 3 meses do ano supera a média nacional, já que o PIB brasileiro registrou índice de 0,8%. De acordo com Lilian Prado, superintendente de estatísticas da Segplan, o crescimento expressivo foi consequência do bom momento vivido pela indústria e agropecuária. Foi causada principalmente pelo setor agropecuário, que cresceu 9,7%,
pela indústria goiana, que cresceu 9,5%. Esses foram os setores principais, os crescimentos principais. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vec, destacou a importância para a economia do crescimento acima da média, mas lembrou que é preciso continuar buscando oportunidades de negócio. Isso demonstra que a economia goiana continua pujante e nós precisamos, certamente, nesse momento que se tem um ganho, poder enxergar que precisamos ainda ampliar, reformulando uma política de atração de investimentos para Goiás e continuar desenvolvendo esse trabalho de prospecção de negócios que sejam positivos para o nosso desenvolvimento. Os dados completos podem ser acessados na página da Segiplan na internet. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No mercado financeiro, o dólar fechou ontem em alta e volta a maior patamar desde maio de 2009. A moeda americana fechou cotada a R$ 2,06. Foi o maior valor desde 18 de maio de 2009, quando valia R$ 2,07. 7,52. Comurg vai levar 40 dias para normalizar serviço de coleta de entulhos aqui em Goiânia. 35 caminhões e 14 pás mecânicas são utilizados no trabalho, que conta com 90 equipes. O serviço de coleta especial de recolhimento de entulhos ficou prejudicado por 50 dias após a suspensão do contrato com a empresa Delta, investigada na Operação Monte Carlo da Polícia Federal, suspeita de envolvimento com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A suspensão do serviço gerou uma demanda represada e, segundo o diretor de coleta da Comurg, Ailson Alves da Costa, vai levar mais de um mês para ser normalizado. Trabalho rotineiro e agora retornou às atividades e nós estamos com um passivo enorme, então nós estamos trabalhando agora 24 horas para atualizar a limpeza da cidade nesse sentido de remoção. 40 dias nós queremos já deixar 100% realizada a limpeza. Ailson Alves da Costa lembra que o descarte do entulho é de responsabilidade do gerador, que está sujeito à multa em caso de depósito em lotes baldios, ruas e avenidas. Tem os fiscais da AMA que percorrem a cidade todos os dias, notificando as pessoas a contratar uma empresa ou ele mesmo levar esse resíduo para o lugar adequado, ou seja, para o aterro sanitário. Essa multa ela varia entre um salário mínimo até R$1.000. Nós mesmo da Comurg, nós temos um serviço de orientação, ele faz cerca de 100 a 150 notificações diárias. O diretor de coleta da Comurg, Ailson Alves da Costa, informou ainda que o INS pode solicitar o recolhimento de entulhos pelo telefone 3524-8555. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53 em Goiânia. O cantor e compositor Caetano Veloso fará o show de encerramento da 14ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Além das atrações nacionais, o evento terá 22 shows com bandas e artistas goianos e 25 apresentações de artistas da região da cidade de Goiás. Nando Reis, Orquestra Imperial do Samba do Rio de Janeiro, e Caetano Veloso serão os artistas que se apresentarão respectivamente nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho na 14ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, que acontece na cidade de Goiás. Ao falar sobre as novidades do festival deste ano, o secretário estadual de Cultura, Gilvani Felipe, anunciou ainda a presença, nos 6 dias de evento, do ator da Rede Globo, José Wilker. A novidade que nós temos é, na verdade, um acentuamento ainda maior das mudanças introduzidas no ano passado. Uma ênfase maior na questão ambiental, na parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, na articulação do Fórum Ambiental. Esse ano nós tentaremos que não haja separação entre as atividades culturais e ambientais. Nós queremos os artistas, os produtores culturais participando ativamente do debate ambiental, porque eles são propagandistas. Desde o ano passado nós queríamos aumentar o número de atividades, só que havia muita dificuldade, as mudanças às vezes nessas questões têm que ser muito estudadas, mas esse ano nós triplicamos o número de oficinas oferecidas aos participantes do FICA. Nós queremos incentivar e queremos que o cinema e o vídeo tenham muito brilho, assim como o debate ambiental, assim como a música
música, que são os 3 pilares principais do Festival Internacional de Cinema e Vídeo. Durante o lançamento da 14ª edição do FICA, o secretário anunciou também a liberação, por parte do governo de Goiás, de mais de R$624 mil para obras de reformas e manutenção em museus, casas de cultura e dança e bibliotecas da capital. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Câmara de Goiânia cria comissão para investigar a situação das nascentes de córregos e rios na região metropolitana da capital. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou a criação de uma comissão especial de trabalho para visitar as nascentes dos cursos d'água do município e elaborar um relatório que deve ser entregue à AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, e ao Ministério Público. Segundo o vereador Maurício Beraldo, do PSDB, responsável pela criação da comissão, a ideia surgiu após uma visita ao Parque Cascavel, onde foi verificado o assoreamento. De acordo com Beraldo, a comissão deve visitar também nascentes que ficam fora de Goiânia, mas que passam pelo município. Já há vários meses eu iniciei esse trabalho ali no Parque Cascavel, mostrando que o parque estava sendo destruído, assoreado e sem contenção do material e dos detritos sólidos que são jogados no leito do córrego. Com isso, está bem repercutido agora na mídia, no meio da opinião pública, e cabe à Câmara Municipal, do meu ponto de vista, fazer uma vistoria com o plano diretor da cidade, com as leis de preservação. Nesta vistoria, fazer um levantamento junto com os técnicos, elaborar um relatório da situação das nascentes de todos os cursos de águas de Goiânia. Aquelas nascentes que estão prejudicadas e aquelas que até foram obstruídas. Outros 3 vereadores devem compor a comissão, que inicia seus trabalhos na próxima semana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. O HGG está com inscrições abertas até o dia 22 para candidatos interessados em atuar na área de enfermagem do hospital. São oferecidas 15 vagas para o cargo de enfermeiro e 40 para técnico em enfermagem. Agora 7h58, destaques nacionais. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1.397 da Mega Sena sorteadas nesta quarta-feira. As dezenas sorteadas 3, 4, 7, 15, 27 e 56. O prêmio acumulado deve chegar a 31 milhões de reais. A quadra registrou 18.115 apostas e cada uma vai levar prêmio de R$ 222. A Quina vai premiar 249 apostadores com R$ 11.300. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil começa no próximo sábado, Dia Nacional de Mobilização. A meta do governo é imunizar mais de 14 milhões de crianças até 6 de julho. 5 crianças, sendo 2 meninas e 3 meninos, foram parar no hospital após beberem agrotóxico ontem em um colégio da cidade de Monções, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o veneno estava em uma sala de aula da Escola Estadual José Florencio do Amaral. O frasco do agrotóxico foi apreendido pela polícia e as crianças com idade entre 6 e 9 anos foram levadas para o centro de saúde local. O INSS vai cobrar de agressores os benefícios pagos a mulheres vítimas de violência doméstica. A medida valerá a partir de agosto contra homens que agredirem mulheres. Segundo o Instituto, a nova aplicação vai ajudar no combate às agressões. O Ministério do Planejamento se comprometeu a apresentar na próxima terça-feira aos professores das universidades federais uma nova proposta de plano de carreira. A categoria está em greve há quase um mês. Uma das possibilidades é que seja tomada com referência à estrutura de carreira dos servidores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui em Goiás, os professores da UFG em Goiânia ainda não decidiram se vão entrar em greve. 7h59, destaque internacional. A Anistia Internacional divulgou um relatório acusando o regime de Bashar al-Assad de cometer crimes contra a humanidade. Segundo o levantamento da Organização de Direitos Humanos, foram ouvidos mais de 200 moradores de 23 cidades da Síria. A Anistia Internacional avalia que há violência por parte dos rebeldes, mas que a maior parte dos abusos do país foi cometida pelo governo. 8 horas em Goiânia, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa.
Teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Sueide Barbosa. Direção de Teleradiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Até lá, bom dia, Gil. Bom dia, Écio, e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.